Estamos informando que seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos lá. Atenção. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui de novo em mais um Dose Dupla. Essa semana numa terça-feira, excepcionalmente, mas a gente vai trazer um cara incrível para conversar com a gente. É o presidente do IPMA Brasil. Isso mesmo, a gente vai saber tudo sobre a IPMA. E, bom, vamos ver se o Rafael já tá por aqui. Ah, Rafael já tá aqui. Vamos ver. Opa, o Rafael tá entrando. Olá, Olá, Rafa! Boa noite! olá, boa noite. E aí, Gi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa Dose Dupla! Prazer estar aqui, Finalmente! verdade. Uma honra, Legal, olha, Gi. uma galera tá entrando aí. Obrigada, Salim, bem-vindo. Edson, muito obrigada. Felipe, olá, como é que você tá, cara? Bruno, bem-vindo. Uma galera entrando aqui, tô dando oi para todo mundo. Agostinho, André, todos muito bem-vindos. Que saudade que eu tava do Dose Dupla, um tempão que a gente não se fala. Boa noite, Alex, tudo bem? Epa, bem-vinda, Carlinha, da Dom Cabral, tudo bem? Lá da Fazenda 7M, que vai bombar essa Fazenda 7M também. Felipe, legal, legal, que legal. Gente, maior galera entrando aí. E essa live vai bombar, sabe por quê? Porque Rafael é um cara de muita coisa para contar, né, Rafa? Que isso, Gi? Tô aqui como para te servir. Diga-me tudo, não me esconda nada. Não, olha só. Primeiro, vamos contar um pouco para a galera do nosso passado. Vamos contar do nosso passado? Bom, vamos contar do... Bom, começo contando que você foi minha Pode? professora no MBA há 15 anos atrás. Isso já conta muita coisa. É melhor a gente pular essa parte, porque não, essa parte eu tenho idade para ser meu aluno, não, cara. Vamos pular essa parte, vamos pular essa parte. Gente, obrigada, Alex, bem-vindo. Então, eu estava conversando com o Rafael essa semana. Você sabe que, Rafa, eu tô dia 15, fez um ano que eu não piso num aeroporto, né? E para uma professora viajante como eu, isso é uma coisa inimaginável nos últimos, sei lá, quantos anos da minha vida, desde 2000 e deixa para lá, que eu venho dando aula aí pelo Brasil todo enfim, de repente, eis que vem uma pandemia e a gente fica sem voar. E queria contar para o pessoal, interessante isso, que estávamos, eu e Rafael, no voo, dia 13 de março de 2020, indo para Goiânia, quando eis que dentro do voo, fazendo escala, né, Rafael? Em São Paulo. Em São Paulo, a gente estava indo para Goiânia, a gente recebe por e-mail, né, a notícia de que o Rio de Janeiro estava entrando em lockdown. E aí uma loucura, recebendo mensagem da galera da escola das minhas filhas, que a partir de segunda-feira não ia ter mais aula, e a FGV entrando em contato com a gente, e a gente estava indo dar aula pela FGV lá em Goiânia, né? E nesse meio de campo, o pessoal da conveniada lá de Goiânia entrando em contato com a gente, foi quando rolou uma proposta indecente, né? Na Deles, né? verdade, na verdade foram duas, assim, as opções eram morre ou morre, né? Ou você volta para o Rio de Janeiro, mata o processo, volta daí mesmo, ou você segue, dá aula de final de semana num horário quase que hercúleo e volta no único voo que teria do Rio de Janeiro no domingo, né? E assim fizemos, né? Vários alunos lá em Goiânia, eles vêm do entorno de Goiânia, né? Não necessariamente só da cidade, mas de várias pequenas cidades satélites. E aí, muitos deles já estavam lá, já estavam com o hotel pago. E aí, o que você faz? Larga os alunos na mão, volta para o conforto da sua casa, toca com 40 pessoas em casa e vê o que acontece, ou toca com eles em sala, né, Gê? É uma decisão muito complexa, né? Pois é, e aí assim, a gente ainda fez o seguinte, a gente na verdade a gente ampliou a aula de sábado, que era um sabadão, que já é uma coisa complicada, né?
para poder terminar a aula no domingo, mais ou menos na hora do almoço, porque o voo era tipo no meio da tarde, não era no final da tarde, né? E você Enfim. ainda estava com o pé E ruim, né? Você ainda estava com o eu tá, pé torcido, eu acho. é, eu estava com o pé imobilizado, porque eu tinha tido uma torção, enfim, mas foi super bacana, a gente conseguiu. E eu vou te falar, cara, maior saudade das nossas doideiras, né? Porque agora a gente está remoto aí há há um ano já, né? E foi muito legal, apesar de tudo, foi muito legal a gente poder ter terminado aquela turma presencialmente, porque a gente não ia conseguir voltar. Teve turma que não quis terminar, né, no final de semana, falou, não, vai ficar muito sacrificante, a gente deixa para concluir numa próxima oportunidade, e essa próxima oportunidade teve que acontecer online, porque não foi possível o professor voltar presencialmente. Então, acho que desde então muita coisa mudou, né, e bem-vinda, Tássia, querida, tudo bem? E, enfim, eu acho que acho que foi um momento que a gente vivenciou ali juntos que a gente não esperava, né, cara? Ali deu no avião, tem que tomar aquela decisão, tipo, vou, não vou, fico, volto para o Rio de Janeiro, vou para Goiânia, dobro, mas foi muito legal, né? Eu tinha acabado, uma curiosidade também, que eu tinha acabado de voltar da Lituânia no meio desse processo. Eu tinha chegado no Brasil na quarta-feira, eu cheguei aqui, fiz o teste de Covid, estava negativado. Então, achei que foi você que trouxe o Covid aqui para o Brasil, lá da Foi, Lituânia, não foi foi, não? foi. Pô, será? Será? Mas e aí? E aí, Agora é uma nova realidade, né? Acho que isso aqui veio para ficar, né? A mudança dos novos estresses virão as novas doenças, as novas verdades e as novas formas de construir relações de gestão de projeto, né, Gi? A partir daqui, uhum. muita coisa mudou, né? Inclusive, a gente estava falando que, de uma certa forma, essa mudança toda, essa chacoalhada que houve nas nossas vidas, né, foi muito produtivo para ambos. A gente estava conversando ontem e a gente chegou a essa conclusão que foi muito legal. By the way, eu sei que a maioria daqui já te conhece, você é presidente da IPM Brasil, mas cara, conta um pouquinho da tua história, como é que foi, como é que você chegou lá, o Rafael é. Deixa o pessoal que não te conhece poder te conhecer um pouquinho. Eu me defino, eu tenho duas palavras que eu gosto de me definir: curioso e resiliente. Né? Eu comecei a minha carreira, né? Eu comecei de uma forma pouco, como é que eu posso dizer? Assim, meu Deus, que coisa bonita, né? Eu comecei entregando cópia no Rio de Janeiro, acho que isso é uma curiosidade. Entregava cópia no centro, eu era office boy. E aí eu comecei, em uma semana eu consegui, através de relacionamento, um novo emprego, aí fui trabalhar numa assistência técnica de celular, aprendi a consertar celular. De lá eu ganhei um emprego, virei administrador numa imobiliária. Dessa imobiliária eu fui convidado, eu tinha 21 anos, para trabalhar numa empresa de implantação de ERP. E aí eu comecei a ser consultor cedo, com muito cedo, assim, com pouca experiência. O primeiro cliente que eu peguei foi a Johnson Controls. Então, assim, foi um papo muito Nossa. louco. Foi uma evolução muito rápida. De lá eu tive a oportunidade, fui para a Deloitte. Da Deloitte eu peguei projetos grandes, fui trabalhar com o Ricardo Vargas, né? Fui trabalhar na antiga AIC, depois eu fui trabalhar com o Paul Dinsmo, fui diretor da Dinsmo junto com o Paul. Então eu trabalhei com o Eduardo Pagarini durante aí 8 anos da minha vida, lá na UFRJ. E aí o que acabou acontecendo no meio dessa história é que como é que eu entrei nessa história de gerenciamento de projeto? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, não sabia nada de gestão de projeto, um professor meu chamado Aloysio Monteiro me deu um negócio chamado PMBOK, Project Management Board of Knowledge. Eu falei, que porra é essa? O que é isso aqui, né? E aí um tal de Ricardo Vargas é que tinha liberado isso, né? Na verdade não foi ele que traduziu, foram 4 pessoas, mas ele era na época o presidente do capítulo de Minas. Eu peguei, quem é esse cara, que parada de PMBOK é essa? Bom, mas vamos lá, para mim um livro todo em 3 dias, achei interessante, comecei a usar no dia a dia, só que eu falei, falta coisa aqui. E aí fui ser voluntário no PMI, né? Você chegou a ser voluntário no PMI? Foi, eu tenho minha carta de voluntariado assinada pelo Ângelo Vale.
quando Que ele era legal! presidente. Então, isso daí já Isso foi em que tem ano, mais ou menos, né? 2008. Assim que eu acabei meu MBA de projeto, eu fui ser voluntário. É, como bom administrador que sou, achei uma abordagem muito limitada, a visão só de processo. E aí voltei para falar, porra, o que que o cara, né, que era para mim o Ricardo na época, estava fazendo, né? A gente foi olhar e falei, que porra de PMA-B é esse aqui? O que que é isso? Resumo da ópera, entrei em contato com Portugal, fui a Portugal, acabei sendo convidado em 2009, inclusive. Em 2008 eu me juntei à PMA. No Brasil, em 2009, aí eu conheci o professor Darcy Prado, e aí, através de uma tomada de decisão com ele, com o pessoal de Portugal também, a gente fundou a IPMA Brasil. Fui a Portugal, já tive já em mais de 20 países nessa história de PMA, já fui para Cazaquistão, tem várias histórias interessantes no meio dessa brincadeira. E, na verdade, eu entrei como voluntário, eu entrei como curioso. Só que eu tenho uma característica, por ser resiliente, por entregar aquilo que me proponho fazer, acabei, de alguma maneira, me envolvendo, né? Assim, muito. Só que no meio dessa construção, foi a minha construção de carreira, né? Sou graduado em administração, fiz um MBA em projeto, e no meio disso, né, fui introduzido ao, acho que o maior gênio que eu conheço, que é o Wilson Guilherme, em gestão de projetos na Petrobras. Trabalhei em mega projetos na Petrobras, larguei tudo, fui fazer mestrado na FGV. Conheci o saudoso Salles, né? Graças a ele eu entrei na fundação e me estabeleci. E aí eu fui conhecendo todo o ecossistema de gestão de projeto, né? Fui, por curiosidade, sempre tive a disposição de ir aos lugares, estar nos lugares fisicamente. Acredito muito nisso. Só que no meio disso, da minha formação, eu constitui família, né? Eu estou com a minha mulher, vamos fazer agora 17 anos. Então, foi um desafio interessante. Acho que o único projeto que eu não entreguei foi concluir o meu doutorado na USP, junto com o Turner, era uma dupla diplomação. Depois concluí meu doutorado em administração pela Escola Superior de Comércio de Rennes, estou concluído agora doutorado em psicologia. E eu acho que a minha maior aventura, no meio dessa maluquice toda, foi ser pai. Então, assim, o Arthur, ele veio, né, o meu primogênito, ele veio com a minha mulher tomando pílula, ou seja, acho que foi assim totalmente extemporâneo, né? Inclusive pelos médicos, até por uma situação de saúde que ela tinha. E aí o Theo, ele veio depois de um susto que eu tomei na França, onde eu fui fazer uma lua de mel com a minha mulher, uma terceira lua de mel com ela, e aí eu tive meningite. E aí fui internado na área de isolamento na França. Pensaram que era ebola, eu pensei que ia morrer, e aí eu fui liberado, né? Descobriram que não era, no Dia dos Pais. E aí, 15 dias depois, vem o Theo. Então, assim, descobre o nascimento do Theo, né? Por isso o nome dele é Theo, Deus, né? Então, assim, acho que o grande barato dessa história é sermos tantas pessoas em uma só, né? A gente tem um grupo de amigos, eu estou vendo aqui o Guilherme Ribeiro, sem dúvida, meu melhor amigo. Ver a minha família crescer, me desenvolver, pessoas que eram meus professores, como é o seu caso, como o Ricardo, hoje, Ricardo, grande parceiro, e outras pessoas do ecossistema, o próprio Paul foi um grande parceiro, um cara que trouxe o PMI para o Brasil. Então, acho que eu acabei, de alguma maneira, pela minha resiliência e curiosidade, indo além um pouco do que eu mesmo imaginava para a minha própria vida. Legal. Olha que história, hein? Obrigada, Luiz. Bem-vinda você também, querida. Então, eu acho assim, eu acho muito bacana, porque a gente escuta muito das mulheres falando dos filhos, mas eu acho muito bacana quando a gente vê um profissional que fala dessa maneira, ou seja, os filhos chacoalharam a tua vida profissional de uma certa forma, te trouxeram mais vamos dizer assim, são mais dois stakeholders aí do seu projeto de vida, né? E te trouxeram uma nova perspectiva. Eu me lembro quando você estava começando essa história de PMA, que a gente estava trabalhando junto, etc e tal, que até você me falou, você pega a parte de marketing e tal, eu trabalhava no marketing da Vivo também, né? E eu tava com as meninas novinhas, né, bebezinhos, falando assim, cara, eu não tenho tempo, eu tô enlouquecida.
Agora tu Verdade. sabe o que que é isso, né? Mas É. enfim, mas eu te admiro muito, Rafa. Acho que você, como poucos, chegaram em lugares que a gente, poxa, fica feliz de ver. E a IPMA, eu acho que é um movimento muito grande, até existe uma complementaridade muito grande com o PMI, né? IPMA, a sigla IPMA, para quem nunca ouviu a tradução, vou traduzir agora, para quem já ouviu também, porque não muda, mas enfim, International Project Management Association, né? Por isso que a gente diz que é a IPMA e não o IPMA, porque é uma associação, né? Então, se eu errar em algum momento, por favor, me corrijam aí. Uhum. Então, cara, eu acho que isto posto, vem aquele momento famoso do Dose Dupla em que a gente convida o nosso público a brindar com a gente. O que que você escolheu hoje, Rafa? Opa, escolhemos aqui um belíssimo vinho para poder. Tintim, Leheim, saúde, que todos consigamos, né, sair dessa numa boa. Né? Tintim. Eu já tive o Covid duas vezes e espero Tintim! ter a terceira. Tintim. Muito bom. O ruim da gente começar a beber é que a gente não para, né? Ah, delícia. Um vinhozinho assim. Tintim, Leheim. Saúde. Muito bom, gente. Obrigada, Carlinha. Gente, vamos começar então o nosso papo, que até agora a gente já apresentou, o Rafa contou as nossas histórias, fez tintim, mas não começou. Então eu vou começar começando. E a primeira pergunta que eu vou fazer, que obviamente alguns aqui já conhecem, mas é sempre legal a gente trazer essa pergunta para começar. O que que é realmente a IPMA, a Associação de Gestão de Projetos, né? No que ela contribui para a nossa comunidade de gestão de projetos? Conta um pouquinho para o pessoal essa ideia toda da IPMA e depois a gente vai contar um pouco mais sobre o resto. Vamos lá. Perfeito. A IPMA, na verdade, ela nasceu, né, a pedra fundamental dela foi em 64, ela foi homologada em 65. Na época, uma curiosidade, o nome da IPMA não era IPMA, na época o nome da IPMA era Uhum. Internet, né? E na década de 90 a gente perdeu o nome, 92 para ser mais preciso, para a Rede Global de Computadores, e aí virou International Project Management Association, né? Olha, Então essa é uma curiosidade interessante sobre a IPMA. Qual era o grande objetivo da IPMA, né? Se eu olhar a Europa de maneira geral, se eu pegar um continente, né, pouco menor do que o Brasil, são quase 4 mil anos de guerra, história. E algumas coisas você aprende com a guerra. Uma delas é a respeitar o outro. Né? Algumas vezes você só encontra a paz quando você está depois de um momento de guerra. Né? E aí tem uma discussão filosófica sobre isso. Mas, enfim, o que é interessante lá, né, nesse movimento na década de 60? A Europa estava se reconstruindo, eles precisavam, de alguma maneira, integrar, e existia um movimento na Europa muito forte da psicologia, das ciências sociais aplicadas e das ciências sociais, o desenvolvimento da psicanálise, né? Se eu olhar todo o desenvolvimento também econômico, a escola austríaca. Quando eu começo a ver esse movimento, alguns profissionais se juntaram e falaram o seguinte: legal, como é que a gente reconstrói a Europa com culturas tão diferentes? Então, um primeiro postulado da Europa foi entender o seguinte, né, da IPMA, foi entender, peraí, qual é o contexto de cada país? Ele é socialista, ele é capitalista, ele é de que indústria, de que indústria eu estou falando? Esse profissional está falando do quê? Né? Se eu olhar o PMI, que foi fundado em 69, ele basicamente foi criado dentro do governo, né, dentro do Departamento de Defesa norte-americano, para lidar com os projetos de alta complexidade, para criar um processo. Né? O anglo-saxão ele tem essa cultura muito bem determinada, ou bem delineada, ainda mais o americano, de processualizar para poder acelerar. Né? No momento de guerra, o que você quer fazer é colocar, produzir as coisas melhor e mais rápido. Daí depois nasceu toda a lógica de construção em massa que a gente conhece, de PCP, MRP, MRP2, etc. E nesse processo na Europa foi muito interessante que foi criada uma grande associação no mesmo formato das Nações Unidas, que é o entendimento geral do que é cada país. Então, cada país na IPMA, embora a sede dela seja na Suíça, a nossa sede operacional seja na Holanda, na IPMA, cada associação membro, né, uma Member Association,
ela tem, na verdade, voz para falar de igual para igual com todas as outras, independente do seu volume, independente do seu entendimento, independente da sua representatividade e número de certificados dentro da própria IPMA. Então, é um ambiente, na verdade, onde a gente tem a possibilidade de discutir e de trazer pontos, elucidações. Eu lembro que um dia que eu fiquei muito efusivo na minha vida foi na discussão, né, do grupo, formação do grupo, né, do ICB4, que eu fui discutir o conceito de competência com ninguém menos, né, do que o William Duncan. O William Duncan escreveu o PMBOK. Eu estava discutindo com ele. E é interessante esse ambiente, que, claro, ele é muito mais velho, hoje a gente trabalha junto. Inclusive, agora, no final de semana, ele vai dar aula num programa que eu coordeno, né? O Mundo realmente é bem interessante, com a Albert Einstein. Então, assim, é muito bacana, porque ele te dá uma visão múltipla, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito fechada, né? Por várias razões históricas, até se olhar o continente, né? Se olhar a América Latina, o Brasil é o segundo maior país de extensão, né? Então, assim, eu tenho a segunda maior economia, o segundo maior país de extensão. Se eu contar os Estados Unidos com a Alasca, pode ser terceiro, por conta do Canadá, mas enfim. E aí, dentro desse processo, quando eu olho, o Brasil ele se fechou muito, né, na época, né, desde o Império, se fechou muito com Getúlio Vargas, quando vieram os refugiados da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda, né, mas mais da Segunda Guerra, já que entrou em 30, para o Brasil, e aí o português era a única língua que era permitida, né? Então, assim, quando eu olho o Brasil é um país muito isolado, então a gente quer pegar uma solução pronta, né? Embora nós que temos a vontade de ser, como é que eu posso dizer, seguir um processo, a gente não consegue seguir um processo, porque o processo aqui é não ter processo, né? A gente consegue no Brasil mudar o passado, né? Essa coisa só acontece no ambiente brasileiro, mas enfim. Então a IPMA, na verdade, ela é uma grande escola onde a gente consegue entender como é que funcionam as várias nacionalidades, hoje são 75, onde cada um tem um ponto de vista que a gente... 75 nacionalidades, né, São, já envolvidas na IPMA. são 75 países. A IPMA Brasil, ela foi fundada por você e, obviamente, o grupo de pessoas que está envolvido com você. Em que ano você tem isso de cabeça? A IPMA no Brasil, é interessante a história da IPMA no Brasil, né? Ela foi fundada lá atrás, se chamava ABGP, que era a Associação Brasileira de Gerenciamento de Projeto, e foi a primeira associação fora da Europa fundada, né? O Brasil é o primeiro, tem isso na sua história, né? Eu não participava da IPMA nessa época, em 2004. Foi o Adesh Jain, que é um indiano, que inclusive em 2000 ele lidera um grupo de pesquisa e de excelência de projetos na Índia, né? Ele também foi o único não europeu sendo presidente da IPMA, então ele abriu esse movimento aqui nas Américas com o Brasil. E o interessante dessa história é que, por várias razões, a BGP deixou de existir, até porque, na época, né, você tinha um gigante chamado PMI, contra quem é muito difícil você brigar. E o que eu sempre falei é o seguinte, eu não tenho que ser uma coisa não tem ou que outra. Brigar, é uma coisa e outra, cada um dentro da sua lógica, cada um dentro da sua percepção. E aí, em algum momento, a IPMA no Brasil, ela se encolheu e adormeceu. E aí, o que nós fizemos, junto com o professor Darcy, até porque o Ricardo e o Darcy foram os primeiros certificados de IPMA lá em 2005, né? Eles foram IPMAs Bs. Retomando junto com Portugal, até porque existe todo um processo de formalização para você fundar uma associação membro, nós refundamos a IPMA Brasil, a IPMA no Brasil, com o nome de IPMA Brasil. Outra curiosidade que foi a IPMA Brasil que inaugurou essa história de IPMA Brasil, IPMA USA, IPMA Espanha, etc. Porque na época a POGEP, né, Associação Portuguesa de Gestão de Projeto, cada organização, cada associação membro tinha o seu próprio nome. Só que aí não trazia o nome da IPMA em si. Então foi uma briga que nós tivemos dentro da IPMA Global para poder, sobre o ponto de vista de posicionamento de marca, temos uma voz só, né? Senão parece que são várias vozes dentro do processo. Então a IPMA é uma rede, onde eu tenho programa de voluntariado global, né? Muito legal, Ian Cru. Estou vendo aqui o Alex presente.
Quem tiver vontade de trabalhar como voluntário do IPMA, entra em que site? Esse que está aqui, ipmabrasil.org, é Isso isso? aí, entra aí ipmabrasil.org ou YC, né, Yancru, yc@ipmabrasil.org, é só mandar um e-mail. A Renata é a líder no Brasil, né, da Yancru. E aí a gente tem feito também um trabalho belíssimo. Agora está acontecendo uma competição global, onde eles são premiados. Enfim, o Brasil, ano passado, ganhou a premiação de país que mais fez movimentação nas redes sociais, né, o time que o Brasil estava envolvido. Então, assim, Que é uma legal. oportunidade. O que eu tentei fazer, na verdade, foi criar uma oportunidade onde as pessoas elas não precisem é, se decorar, que elas possam ser o que elas quiserem ser. Ou seja, trabalha na IPMA ou vem junto com a IPMA, se voluntaria na IPMA, aquele que tem vontade de ajudar, né, o mercado de projetos, ajudar a comunidade com aquilo que melhor pode fazer, não com uma função Não, pré-determinada. e eu vou te falar, Rafael, às vezes a gente que dá aula, né, muitos alunos me perguntam, poxa, professora, me amarra em gestão de projetos, às vezes o cara não é de gestão de projetos. Como é que eu faço para entrar nisso? Como é que eu faço para começar, né? E a melhor forma de começar é voluntariado. Você tem não só, tem o PMI também tem voluntariado, né? Mas Sim, esses programas que o Rafael está oferecendo aqui, de voluntariado, de participar dessas competições, né? É uma forma de você se fazer conhecido. Então, respondendo aos meus alunos que sempre me perguntam, o Rafael está trazendo aqui uma excelente oportunidade para quem quer entrar na área de gestão de projetos, para quem ainda não teve a oportunidade de gerenciar um projeto, ou de participar como membro da equipe de um projeto, ou de colaborar com algum projeto de alguma forma. Olha aí a oportunidade que vocês estão tendo. Tá aí o pessoal da IPM Brasil já colocou yc@ipmbrasil.org, tá? Muito bom. Cara, agora, sabe o que eu queria te perguntar? A gente está falando de PMA, de PMI, sopa de letrinha, né? Então, galera que não é da área de projetos, IPMA, International Project Management Association, PMI, Project Management Institute, é um instituto, tá? Então, é o PMI, né? Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a diferença entre a IPMA e o PMI? No que esses dois institutos, essas duas associações, esses dois elementos da comunidade de gestão de projetos mundial, né? No que eles se complementam, no que eles se diferem, no que eles se discordam, porque toda unanimidade é burra, né? Então, assim, na verdade, a gente não quer unanimidade, a gente quer justamente discussão, né? Então, conta pra gente um pouquinho essa complementaridade, essa dicotomia ou essa convergência, enfim, entre deixa. IPMA e PMI. Se eu parar para pensar e tentar te responder de maneira simples, o PMI ele tem uma função fundamental no mundo de projetos, especificamente aqui no Brasil, né, que é onde eu vou me ater, né? Aqui no Brasil, o PMI ele teve a capacidade de trazer o glossário, onde você tem os conceitos, e sem conceito você não tem discussão. Né? Se eu não souber o que é cadeira, para mim, cadeira para você, não tem discussão sobre cadeira, nem sobre o computador, nem sobre o teclado, quanto mais sobre uma EAP. Então, o PMI ele tem uma visão, né? Se eu for olhar, todos os mapas e todas as views do mapa, elas são reais e incompletas. Né? Então, todo instituto vai ter a sua própria view, vai ter a sua própria camada, né? O que ele enxerga. Então, o PMI, por exemplo, ele tem uma vantagem, né, muito, muito poderosa, que é de ter trazido gestão de projeto para leigos. Ou seja, eu abro um processo, eu abro um procedimento, uma norma ANSI, onde eu consigo saber, porra, eu não sei fazer projeto, o que é escopo? Né? Pô, como é que eu faço um cronograma? Né? O que é esse papo de corrente É crítica? quadradinho, é lógico, né? Ele teve uma, e essa foi a função, né, conversando com o Duncan, que Sim. escreveu a função dele, na verdade, na época, que ele trabalhava com BPM, né, com Business Process Modeling, foi criar um framework para poder melhorar as conversas que ele mesmo tinha dentro da equipe dele. Né? Então, isso foi interessante. Foi o Duncan mais sete que escreveram, né? Quase que história de religião. Mas, enfim. Então, dentro dessa história, né, de escrever o PMBOK, etc.,
eles não se ativeram e não eram para a posição discutir se o projeto que te pediram para fazer está certo ou errado. Não é a discussão, nunca foi a discussão. Agora o PMBOK, na 7ª edição, o seu olhar está muito parecido com o ICB, que é a IPMA Competence Baseline, de 2006. Então, assim, eles conseguiram voltar 15 anos para trás. Qual é o grande ponto nessa história? O grande ponto da IPMA é que a IPMA diz o seguinte: olha, se você usa PMBOK, se você usa Scrum, se você usa Gerusa, chame do que você quiser, a ferramenta tem que estar de acordo com o negócio e com o grau de entendimento das pessoas sobre o uso da ferramenta. Por que isso é importante? Porque se eu não tiver a ferramenta como ponte entre negócio e pessoas, as pessoas não vão se comunicar, não vão reportar e a comunicação não flui. Então a IPMA olha o seguinte: se você entende do negócio, se você entende de gestão de pessoas, e qual ferramenta adequada para ligar essas pessoas ao negócio? É o tipo de projeto, a natureza de projeto. Então a gente tem dimensões, né, as 3 dimensões, que é a dimensão de perspectiva, de pessoas e práticas. Essas 3 dimensões vão olhar poder e interesses, vão olhar governança, vão olhar qual é a legislação vigente no que você faz de projeto, vão olhar se tem SMS, se não tem SMS, como é que funciona essa estrutura, qual é o teu grau de conhecimento sobre si, até o seu grau de desenvolvimento de uma equipe de alta performance, e aí as práticas de maneira geral que você precisa utilizar. Então, escopo é escopo, né? Escopo, em português arcaico, significa alvo. Então, assim, como é que eu defino o alvo? Vou trabalhar com inovação, dá para trabalhar com alvo definido? Não. Então, vou trabalhar com agilidade, né, que é adaptabilidade. Não, vou trabalhar construindo uma ponte. Meu amigo, ponte não é adaptável, não tem adaptabilidade. É aquilo ali que está feito para a carga que ela foi feita. Beleza, então vou trabalhar com preditivo, vou ter que fazer um contrato, né? Então, a IPMA ela trabalha nesse formato. Se eu olhar o Prince, né, que vem da Action. O Prince é mais um conjunto de procedimentos, né? Quase que uma metodologia, né? É muito mais próximo. É uma metodologia. Porque, assim, quando você colocou até que a ideia do PMI seria criar um framework, etc., eu acho que o PMI, com o PMBOK, a ideia original, era se criar um body of knowledge, um corpo de conhecimento, né, de referência, com uma série de processos. Eu me lembro, você sempre cita aquele exemplo que eu cito também, né, que você ouviu lá nas minhas aulas da história das vitaminas, mamão, banana e leite. Quer dizer, quando você pega ali o PMBOK, você tem ali uma série de entradas, técnicas, ferramentas e saídas, que são os processos, e você faz daquilo ali que você quiser. Já o Prince, não. O Prince, ele é um passo a passo, né? O Prince ele é receita de bolo, é cookbook. E pelo que eu entendo, assim, pelo que eu conheço aí da IPMA, a IPMA veio com uma outra pegada que já seriam os soft skills, ou seja, as competências que são muito importantes dentro de qualquer processo de gestão, não só dentro da gestão de projetos, e que estavam um pouco adormecidas aí, de repente, num primeiro momento, quando se fala sobre processos, procedimentos e métodos, etc., né? Assim, na verdade, assim, acho que o grande diferencial da IPMA, se eu tivesse que resumir, é que ela olha as coisas de maneira integrada. Não existe para a gente soft skill, hard skill ou business skill. É tudo. Assim, por isso que é o olho da competência, né? Então, assim, não adianta olhar... embora eu possa olhar para o meu computador aqui, ele seja a figura e o resto seja o fundo, eu não consigo deixar de olhar o que está por trás das coisas aqui. Então, quando eu estou olhando aqui, então, assim, a lógica de figura e fundo para a IPMA é o seguinte: tá, tudo bem, eu posso focar em alguma coisa, mas eu não posso deixar de olhar o entorno. E o PMBOK não. O PMBOK trabalha com a lógica do míope, que é enxergar muito bem de perto, mas não olhar o contexto no entorno. Então, assim, a IPMA trabalha multifocal. Então, assim, não posso dizer que é melhor, que é pior, mas é uma visão diferente, é uma visão integrada. Eu acho que esse é o grande ponto. E que, se você olhar a evolução dos últimos 15 anos do PMI, é vir nessa pegada de visão integrada como se isso fosse algo novo, como se a gente tivesse descoberto a pólvora. E, na verdade, é a visão que a PMI já tem há 15 anos. E uma pergunta, cara, assim, a IPMA, ela é reconhecida como uma referência aí nos seus processos de certificação internacional, né? Assim como o PMI também, né? A IPMA também tem essa pegada de certificação. Então, essa jornada de certificações aí da IPMA,
é algo que, vamos dizer, é objeto de desejo de muita gente que está assistindo a gente aqui hoje, né? Inclusive, eu tive no início do ano, eu provoquei aí nos seguidores aí do meu perfil umas perguntas. O que você quer saber sobre certificação, né? Você é certificado, você não é? E uma das coisas que mais me perguntaram foi justamente isso. Eu quero conhecer as certificações do IPMA, ou eu quero conhecer as certificações do PMI, porque eu não sei nem o que é mais importante, o que eu devo, por onde eu devo começar. Então, assim, imagina o seguinte, você é um cara, Rafael, que está entrando na gestão de projetos, ponto, tá? Você está começando aqui. O que você, dentro, obviamente, vamos focar aqui na IPMA, que é o nosso assunto de hoje, né? Numa outra oportunidade a gente fala sobre o PMI, mas o que dentro da IPMA, o que você sugere para esse cara? Pô, o cara está chegando agora. Poxa, eu estou convidando ele para ser ali um cara que vai ser meu voluntário, que vai meter a mão na massa, que vai aprender, mas o que eu posso oferecer em termos de oportunidade de certificação? Porque a gente sabe que a certificação é objeto de desejo de muita gente, porque isso abre muitas portas, né? Então vamos contar um pouquinho aí para a galera sobre esse tema. No lado prático, hoje, na verdade, teve início às 10 horas da manhã, e quem quiser ainda dá tempo de entrar. Na quinta agora tem curso 10 horas da manhã, na próxima terça, na próxima quinta, depois tem um ciclo. O que a gente resolveu fazer para facilitar a vida, né, Gil? De maneira bem simplificada. A gente tem uma parceria com o IDGP, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão em Projeto, que é o único, né, no Brasil que pode ensinar e que tem autorização para falar ou é homologado na IPMA para poder falar de IPMA no Brasil. Faz um curso gratuito para te explicar o que é IPMA. Então a gente apresenta todas as competências, como são feitas as perguntas, de maneira gratuita. Né? Isso durante esse ano, né? A gente pegou o período de pandemia e a gente pensou o seguinte: o que a gente pode oferecer para o mercado poder se desenvolver no momento que possivelmente vai estar desempregado ou que vai ter uma queda aí na sua renda familiar. Então a gente desenvolveu um programa de graça. O ICB, traduzido no português. Olha que legal, quer dizer, a pessoa não paga nada para fazer esse treinamento. Nada, não paga absolutamente nada. Recebe o ICB de graça. Tem um grupo de estudo, onde tem, na verdade, vários pequenos grupos de estudos que são alocados, de graça. E faz a prova sem o ônus de ter que pagar a prova primeiro para ver se passa depois. Você faz a prova e, se você passar, você faz o pagamento da prova se você quiser o certificado, né? Se você quiser a certificação. Então, assim, em termos práticos, é difícil explicar tudo que a gente faz, mas a gente resolveu falar o seguinte: bom, está aqui 0800 para você poder fazer. Né? O que mais a gente tem? Muito legal, muito legal essa oferta aí da IPMA. E aí? Esse curso está tendo bastante sucesso. A gente está com 117 pessoas hoje, né? O limite era 100, mas aí o Alex tem um coração do mundo, né, Alex? Beijão para você, mas tem um coração grande demais. Acabou passando o número de 100 pessoas, está com 117 pessoas que vão fazer a prova no dia 3 de abril. Claro que não vão ser 117, sempre acontecem problemas, perdas, então, whatever. Mas pelo menos aí 80 pessoas vão estar presentes. Então, assim, é um número significativo. Ano passado a gente teve um número de certificações maior do que dos últimos 10 anos nesse modelo de estruturação. A gente montou agora, né, a gente teve uma experiência numa escola de negócio aqui no Rio de Janeiro, onde os alunos passaram para a gente: pô, IPMAD é saber fazer um cronograma. Mas será que você não tem uma prova para quem sabe o que é um cronograma, para a gente poder começar no nível de graduação a fazer? Então a IPMA Brasil desenvolveu... O D é o primeiro nível de certificação. O D é o primeiro nível de certificação internacional, a DCBIA, né? Só que a gente desenvolveu uma certificação que a IPMA Brasil desenvolveu, baseado na visão da IPMA, que é o Foundations, ou seja, é uma certificação de fundamentação para você saber o que é. Né? E aí vai ter uma ponte onde você vai ter uma facilitação no processo, tanto em custo quanto no desenvolvimento de prova para nível D a posteriori. Então, assim, essa prova ainda está em fase de desenvolvimento, vai entrar agora em produção em abril. A gente está usando o mesmo modelo que a Alemanha utilizou e já certificou mais de 10 mil pessoas nesse processo. Então, o que acontece? Legal. O que a gente tem feito, em vez de... A gente já tentou vários caminhos, né? Ontem, até numa conversa, num evento que nós fizemos com o Vargas,
A gente teve uma discussão do que a IPMA está fazendo. Eu já conversei com o STF, já fui a TCU, já conversei com a Câmara dos Deputados, já conversei já com o senador, já conversei com... E aí o que acontece? Tudo no Brasil, né, como a gente tem uma lógica portuguesa, e aqui não é uma crítica, né, Rafael de Oliveira albergaria as Lopes. Né? Se fosse Manuel Joaquim, era para expor. Talvez se fosse mais português. Então, assim, tudo é muito cartorial. Aí as universidades querem fazer um processo complexo. A gente fez uma parceria com a UF que levou 2 anos para sair no Diário Oficial. Falei, bicho, não. Quer fazer? Divulga para os teus alunos, manda eles para cá. Aqui não tem esse negócio de fronteira, esse negócio de detalhe. Não, não. Quer fazer? Vamos fazer junto. Quero fazer com desconto, quero fazer um ciclo específico. A gente faz um acordo específico para cada instituição. Então, o que a gente tem Olha que o feito Alex está colocando aqui, desculpa te interromper, que ele colocou uma frase bacana. A IPMA é uma família com propósito, né? Ou seja, um propósito de oferecer aí também oportunidade para aqueles que precisam de alguma coisa mais acessível, né? Interessante. Na verdade, a IPMA, a gente se chama dentro da IPMA de IPMA Family, né? Então, assim, a IPMA, uma grande família, a gente brinca, né? Que é aquela família grande que às vezes tem primo que briga com outro, que tem aquelas discussões, mas todo mundo no fim do dia quer a mesma direção. Então, assim, ao invés de eu ficar procurando caminhos ou criando, eu brinco que uma indústria, né? Com PDU, não PDU, eu não sei o quê. Bicho, quer entrar? Vem. Quer fazer isso aqui? O que eu tenho feito também? Tenho desenvolvido programas internacionais com universidades lá fora, já fui para a Universidade da Califórnia para dar aula, para Sorbonne, para Paris, porra, sei lá mais para onde já fui, para Nairobi, na Holanda, na Agora, Espanha. então, que a gente não precisa ir, né? Só entrar no Zoom, mais fácil ainda, né? Exatamente. Então, assim, programas com imersão, eu estou abrindo agora uma turma junto com a Índia de doutorado, a gente está agora negociando para abrir também em Dubai. Então, assim, a gente está, na verdade, o que a gente faz, bicho, é criar um ambiente de desenvolvimento, né? Então, assim, para mim, uma grande felicidade que eu tive na minha vida foi a criação do programa de doutorado profissional, onde teve-se a oportunidade de ser o primeiro programa no Brasil a dar ênfase em gestão de projeto, né, com a Universidade de Bordeaux, a quem eu sou muito grato, né, o pessoal de Bordeaux, muito grato por terem acreditado e confiado em trazer esse programa para cá, sobre a minha responsabilidade. A gente agora tem discutindo com outras universidades, vários parceiros aqui no Brasil, a própria Escola Politécnica lá com o Quagarini, a gente já desenvolveu o programa com o Pompeade, já desenvolveu o programa com o IBMEC, teve discussões já com Dom Cabral, enfim, tem aí hoje a gente tem um programa belíssimo de desenvolvimento e gestão de projetos no setor de saúde com Einstein, onde inclusive vai ter em breve uma certificação de gestão de projeto focado para a área de saúde. O Brasil hoje é um líder Isso me perguntaram essa semana se tinha como é que era essa questão de gestão de projetos na área de saúde. Olha aí, vai ter uma certificação específica para a área de saúde. Olha que legal. A gente tem um programa já que é um certificado com a Universidade de Paris e com a Einstein, né, já focado para a área de saúde, né, que teve aí uma novidade, né, e foi agraciado com NPS 100. Assim, na história de Paris não teve um programa com NPS 100 de longa duração, nem na história do Einstein, foi o primeiro. Então, assim, é bem legal. A gente está falando do 38º melhor hospital do planeta, né? Então, assim, a gente tem parcerias muito robustas. A gente tem uma parceria muito forte com a Renault, parceria muito forte com a Siemens. A gente vem desenvolvendo uma parceria com a Petrobras também bem bacana, com alguns setores específicos. A Petrobras, como é um gigante, cada área segue de uma forma, então ainda não consegui a unificação desse processo. Então, assim, a IPMA é um mundo de oportunidades. Assim, aqui dentro, a única coisa mandatória que a gente tem é o seguinte: tudo que tu te comprometeres a fazer, tu faças. Então a gente vai te dando pequenos testes. Senão a gente dá um cascudo. Não, se não fizer, não tem problema. Eu brinco o seguinte: quem está comigo na hora de comer o osso vai estar comigo na hora do filé mignon. Se não está comigo na hora do osso, na hora do filé, pode continuar onde estava. Então, assim, a gente tem esse senso de meritocracia, de desenvolvimento. O próprio Alex é um exemplo disso. Ele entrou como voluntário, hoje está aí com o meu braço direito, fazendo também um trabalho belíssimo, junto com o Pedro também.
que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, lá com o Pagarini. Hoje a gente tem uma parceria muito robusta. Então, assim, eu não corro corrida de 100 metros rasos, eu só corro maratona. Então, acho que esse é um ponto interessante. A gente valoriza muito essa questão de fidelidade, de constância e de confiança, né? Acho que a Com palavra que nos certeza. une é confiança. Como é que a gente confia, confiare, né? Confiar e fé em comum. Não é à toa que eu estou fazendo meu segundo doutorado focado em confiança, que é uma palavra, é um construto que muito me interessa, que eu acho que move a sociedade, né? Se olhar, a economia é movida por confiança, gestão é movida por confiança, ainda mais a projeção de um futuro melhor e a gestão de recurso, né? Alguém confia recurso a mim para eu poder, né, de alguma maneira, entregar um futuro melhor, é base de confiança. Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente tem. E é devagar se vai longe, não se chega cansado, né? Quer dizer, chega cansado sim, mas chega longe também. Cara, eu queria te fazer duas perguntas antes da gente ir para a parte final, porque a gente só tem mais 15 minutos. Passou rápido. Verdade. Deixa eu te falar, duas coisas importantes que eu queria perguntar. A primeira é, uma pergunta que sempre o pessoal faz é, o que é melhor, fazer um MBA ou fazer uma certificação? Cara, me perguntaram o seguinte: é melhor você comprar uma moto, comprar um carro, comprar um caminhão ou um helicóptero? A resposta que eu vou te dar é, porra, sei lá. Depende do que você vai transportar, né? Assim, a certificação, ela é como se ela fosse um passaporte com um carimbo internacional onde você tem visto para entrar em qualquer organização que veja aquela organização, né, que está certificadora como algo de valor, né? Então, se você vai para a Europa, é indubitável colocar para você que a certificação da IPMA é a certificação que vai te abrir portas. Ah, vou para os Estados Unidos, certamente vai ser o PMI. Eu vou para a Ásia, tanto faz, vai depender muito de qual é o foco do capital, né? Tanto a IPMA quanto o PMI são muito fortes, né? Então, na Ásia. Então, não tem exatamente. Se eu for para a Austrália, esquece PMI, é IPMA na veia. Inclusive, a maior certificadora de IPMA do mundo a Austrália, né? Que coisa louca, né? Então, assim, depende muito do que você quer com certificação. MBA, né? Sistema brasileiro. Sistema brasileiro é muito interessante, né? Porque isso aqui é hermeticamente fechado. Você faz um mestrado, um doutorado que é válido em 46 países, como é o caso do Acordo de Bolonha na Europa, no Brasil não é válido, tem que chegar aqui e revalidar. O que eles fazem da mesma forma? Então tem que chegar aqui e validar lá. Então, se você é engenheiro aqui, você não é engenheiro na Europa. Você vai ter que validar. Se você é engenheiro na Uhum, França, você não é engenheiro aqui. Você vai ter que validar. Então, assim, a qualificação, né, o MBA é uma qualificação. Então, assim, MBA, entendi. cara, nos Estados Unidos, o MBA, quando foi criado lá em Harvard, no início, né, do século XX, era um mestrado. É um Masters in Business Administration. Hoje no Brasil, em, em É uma vários especialização, é uma especialização em que em vários uma locais especialização. nada mais é do que um reesquenta diploma. Então, assim, porra, é uma Esquenta de pergunta prova. que não tem Não muito tem. sentido. Faz Legal. os dois, Cara, porra. deixa eu te... Faz os dois, exatamente. Faz os dois, vem, vai fazer certificação, vem fazer MBA, vem ser nossos alunos, vem trabalhar com a gente. A gente quer você aqui junto com a gente. Mas vem cá, cara. Eu quero um spoiler. O que vem por aí na IPMA? O que a IPMA está trazendo aí de coisa boa para frente? Eu quero spoiler. Certificação para profissionais ágeis, certificação de professores, consultores e treinadores, certificação de empresa, né? Isso é uma grande novidade que já tá rodando. A gente já tem 3 clientes aqui bem quentes nesse sentido, então tem bastante coisa boa e uma coisa interessante, né? A gente tem pouco assessor na IPMA no Brasil. Então, assim, assessor significa profissionais que são certificados e a partir da certificação podem fazer aplicação para serem assessors. Então, a gente está montando agora um grupo de assessors bem robusto em abril, dia 26 de abril, vocês vão conhecer os nossos novos assessores, né? São pessoas de peso no mercado, diria eu que boa parte de pessoas que você imaginar que sejam aí conhecidos como, brinco que são os superstars da gestão de projeto,
estão nesse grupo. E o objetivo maior é continuar ajudando as organizações a se desenvolverem, até porque tem uma coisa interessante, né? A única certificação hoje, das 27 que a gente mapeou no planeta, né? Entre as grandes e as menores, a única certificação que certifica que você é um gerente de projeto é da IPMA, que a gente certifica por competência. Então, a partir do nível C, B e A, né, a partir do nível C, você tem um assessment, você vai ter alguém que é certificado e que vai te fazer questionar, e vai te questionar sobre a sua história, sobre o seu caminho. Então, é muito interessante você entender o seguinte: legal, ferramenta, se é ágil, se é preditivo, legal. Essa é a segunda onda da gestão de projeto. A primeira onda da gestão de projeto foi o que é gestão de projeto, para que serve isso. A segunda onda é ágil ou não é ágil, é preditivo ou não é preditivo, uísque sachê ou uísque sachê. Não, você tem que saber os dois, até porque para cada tipo de negócio ou para cada pedaço de projeto, depende do grau de inovação e de tangibilidade da entrega. Então, tão simples quanto Olha, isso. o Salim está perguntando sobre questão de certificação para a área comercial. Salim, todo projeto, né, toda proposta comercial é um projeto. Então, a gente pode fazer uma abordagem, eu já fiz isso com alguns clientes nossos, e vai ser um prazer conversar contigo, afinal, um dos profissionais mais competentes que eu conheço da área comercial no Brasil, professor Ronaldo Salim. Prazer você estar aqui com a gente. Gosto muito também. Eu gosto pra caralho dele. Então, assim, ele é um cara que essa visão comercial, né, é um projeto. Então, é interessante entender qual é o requisito do cliente, qual é o negócio do cliente, o que vender para o cliente, o que o cliente precisa, não o que o cliente quer. Então, Salim, gestão de projeto a nível D, ela é uma certificação que pode ser orientada tranquilamente para o setor comercial, e já fiz isso com alguns clientes com muito sucesso. E métodos ágeis que o pessoal está perguntando aqui, a Agnes está perguntando. Agnes, como é que vai ser essa questão? Agnes, ou se ela for francesa, chamada de Agnes, né? Não, eu tenho uma filha de um amigo meu que é alemã, ele é alemão, na verdade, ela nasceu em Portugal, mas é Agnes também, não sei, também. Aí depende. Agnes, deixa eu te dizer o seguinte, nós não certificamos metodologia nenhuma, a gente certifica a forma de enxergar o mundo de maneira integrada, ponto. A gente tem um guia, tudo de graça, ipma.mundo, ipma.world, né? Você pode entrar no site e baixar todo o material 0800. Alguém perguntou aqui de preço, valores, todos os custos, tudo está lá. Você entra em cb.ipmabrasil.org, todos os preços, valores vigentes estão lá. Confesso a você que, como presidente de cabeça agora, me foge os valores, mas a IPMA A está em torno de R$8.000, a IPMA B está em torno de 6.000 e pouco, a IPMA C 4.000 e pouco e a IPMA D está R$1.800. Esses são os valores aproximados aqui que eu tenho de cabeça, mas vale você entrar lá no site e olhar isso com maiores detalhes. Todo o material está disponível de graça. É mais importante colocar que não tem barreira, não tem restrição. O material, a gente tem 3 referenciais que estão em inglês, são 4, na verdade. O ICB para o mundo ágil, né, que é para a liderança ágil. A gente tem o ICB, que é o IPMA Competence Baseline. A gente tem o OCB, que é o Organizational Competence Baseline. E a gente tem o PEB, que é o Project and Program Excellence Baseline, que é um referencial que, inclusive, eu sou o único aqui das Américas como assessor, né, designado como IPMA, acesso para os prêmios da IPMA Global. Então, assim, é muito bacana, é um mundo gigante, tem muito espaço para quem quer fazer, para quem está afim de desenvolver, para quem quer... Vem com a gente. Cara, todo mundo animadíssimo. O Marcelo colocou uma questão importante que eu acho que você vai falar agora nas dicas, que assim, não adianta só a gente ter teoria, né? Tem que ter prática também, né? Senão a gente vê muita gente aí com muita teoria e que não sabe, na verdade, na hora de botar a mão na massa, não é um grande gestor de projeto. Eu queria aí que você deixasse, porque a gente está partindo para os nossos últimos 6 minutinhos de live, eu queria que você deixasse umas dicas para a galera. O que você pode deixar, tanta coisa que você falou aí, o que você pode deixar de dica aí para o pessoal não esquecer da live de hoje?
Weigel, o primeiro ponto você não nasceu em Infodópolis, então você não sabe gestão de projetos. Nunca se esqueça disso. Eu me mantenho como um curioso o tempo todo. Então tem pessoas que elas focam e falam, não, eu sei. Não, você não sabe, você acha que sabe. Existe um campo aberto, é um campo novo, é uma ciência nova, na verdade é uma ramificação da administração, e é um campo, na verdade, muito explorado em administração e em psicologia, né? Porque a gente fala muito da projeção psíquica, né, ou psicológica, do estado futuro melhor em detrimento ao estado presente, e isso gera uma série de problemas, inclusive ansiedade e alguns outros transtornos. Então, não é tão simples quanto parece. Segundo ponto, a prática e teoria têm que andar juntas. Esse papo de nada mais prático do que não ter teoria nenhuma ou sai fazendo, esse papo de sai fazendo, cara, não funciona. Então, assim, se tem um teórico que está estudando aqui Mundani, não está saindo de Nárnia, está saindo de alguém com metodologia científica. Então, eu recomendo sempre que a prática e a teoria, elas se convirjam. Tanto que a IPMA trabalha muito isso, né? O nível D de base é o conhecimento, em cima do conhecimento eu aprendo a aplicar o conhecimento, isso vai virando experiência, conhecimento tácito, explícito e aplicação na prática, desenvolve competência, você vira o nível C. Eu, por exemplo, comecei como nível C, fui o primeiro nível A da história da IPMA Global, né? Mais novo, na verdade, fui mais novo à época. Em 2010, integrei as 3 grandes certificações, as 3 grandes certificadoras do mundo, e hoje tem algumas certificações que eu não renovei. Então, assim, nem sei se vou renovar. Hoje eu fiz a A e depois da A eu fiz a nível D, para garantir que ainda lembro e sei os conceitos, porque chega um determinado momento, eu brinco que engenheiro já não sabe nem mais fazer conta, né? Gestor de projeto esquece o que é caminho crítico e não sabe mais fazer. Não, isso não dá para esquecer não, cara. Então, assim, eu não consigo esquecer. Não esquecer, eu já não lembro mais como é que faz. Eu entendi, tô brincando. A gente mexeu aquele projeto crítico lá de 2004. Fala. Você falou para mim 3 coisas ontem que eu achei que vale a pena você repetir, né? Não pare de estudar nunca, ou seja, ninguém mora lá nesse lugar que você falou bonito aí, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando. Não existe cura para todos os males. Eu achei essa frase muito bacana que você me falou ontem, que eu acho interessante colocar aí, que o que o Rafael quis dizer foi que a gente vai ter sempre várias visões e todas elas são complementares e não existe esse negócio do meu é melhor do que o teu, entendeu? A minha mãe é melhor do que a sua e a gente vai ficar discutindo aqui a noite inteira sobre isso. E não desista, né, Rafa? Assim, tem tudo na vida, né? Eu estou há 13 anos na IPMA, né? E aí eu acho que eu já tive todos os motivos do mundo para desistir. E aí, por que eu não desisti? Volto ao começo da nossa conversa, né, Gi? Eu sou persistente, então não é uma opção. Se é quase um certo, Joseph Klimber. Vai dar certo. O momento é que vai dizer, mas não é se, é quando. E já está dando certo. Se eu olhar hoje, o Brasil é uma referência na América Latina para o mundo IPMA, absolutamente respeitado na IPMA Global. E a frase ontem que eu conversei com a Gia, a frase que eu queria deixar para vocês foi uma frase que o Paul Dismon me falou lá atrás, quando eu fundei a IPMA. Interessante, né? Ele foi, na verdade, um dos conselheiros, e ele foi durante muitos anos, até o seu falecimento, ele foi o presidente do conselho, né, do PMI Rio. Então isso mostra complementaridade, assim como o Russell Archibald, assim como o Ricardo Vargas, assim como o Darcy Prado, militam nos dois, né? Um ou outro, né? Eu acho que o grande ponto da história, se você acreditar que vai dar certo, acreditar que vai dar errado, você está certo de qualquer jeito. Então, não desistir significa aprender o tempo todo. O que é o aprender o tempo todo? É se colocar disponível, é se colocar, caiu, levanta, aprende. E se você me perguntar o que é o mais importante de todos, esquece a culpa do outro. Foca na sua responsabilidade, no que você pode fazer, ao invés de ficar buscando no outro a cura para você. É isso aí, gente. Esse é o Rafael Vergarias, presidente e fundador da IPMA Brasil. Esteve aqui com a gente durante 1 hora, falou pra caramba um monte de coisa maneira. Se você perdeu, vai ficar aqui no IGTV, no meu perfil. Vamos também ter lá replicação desse vídeo lá no YouTube, Rafa. Depois eu te passo se quiser divulgar também. Claro. Foi um prazer enorme ter você aqui, um grande amigo do coração. Um beijo enorme para você, tudo de bom, sucesso sempre. E galera, em breve tem novidades, a gente não
não tem dose dupla, provavelmente semana que vem acho que não, mas preparem-se, porque vem dose dupla especialíssimo. Mas, olha, se esse já foi maravilhoso, vocês vão ver o que vem por aí. Rafa, super obrigada. Gente, obrigado. Mais uma vez. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e contem comigo para o que vocês precisarem. Arrasou! Beijo enorme! Valeu! Beijo! Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, brigadão.